Oi, alunos, tudo bem? Na aula passada a gente falou sobre alguns tipos de fração, né? Próprias, impróprias, aparentes e mistas. E hoje vamos falar um pouquinho sobre alguns outros tipos, como por exemplo as frações equivalentes. Vamos entender um pouquinho. Lembra que eu pedi para vocês gravarem essa imagem aqui? Então, por quê? Para vocês entenderem isso. Vou usar lá o mesmo exemplo. Peguei um móvel, imagina aí um móvel que você tem dentro do seu quarto, por exemplo, e você quer pintar a parte de cima, mas você não quer pintar tudo, você não quer pintar o móvel inteiro, você quer pintar a metade dele. Então, se eu pegar um giz e riscar bem ali na metade para eu pintar direitinho só meio móvel, como é que eu vou representar essa pintura aqui? Na forma de fração, vou colocar o 1, que é o que está pintado, sobre 2, que são as duas partes do todo, né? Eu peguei o todo e dividi em duas partes, né? O total são duas partes e a parte pintada é uma só. Se eu pinto duas partes de 4, olha, eu vou acabar pintando a mesma coisa. Se ao invés de dividir em duas partes, eu tivesse dividido em 4 com o meu giz, e eu tivesse pintado assim, ó, duas partes de 4, eu acabei pintando o que, gente? A mesma coisa, meio móvel. Se eu pinto 3 partes de 6, eu também pinto a metade, ou seja, 3 sextos, 4 oitavos, 5 décimos, tudo isso, todas essas frações, aqui, olha, daqui para baixo, elas são frações equivalentes, assim como essas aqui, ó. Eu sempre pintei o que? A metade. Um meio é uma fração equivalente a 2 quartos, a 8 sobre 16, ou seja, você pode reparar que o 1 é o que? A metade de 2. O 2 é o que? A metade de 4. O 8 é o que? É a metade de 16. Então, nesse caso, eu sempre pintei meio móvel, de qualquer forma. Entende? Então, quando eu represento isso graficamente, ou seja, através de desenhos, eu vejo que são frações. Ok, voltamos aqui então às frações equivalentes. E se eu tenho uma determinada fração e eu quero reduzi-la, simplificá-la, diminuí-la, como é que eu faço isso, né? Ela vai continuar sendo equivalente, mas eu preciso diminuir, porque está muito grande. Por exemplo, 48 sobre 20. Como eu faço isso? Eu vou precisar dividir tanto 48 quanto 20 pelo mesmo número. E tem que dar resto zero, não pode sobrar nada. Então, como são dois números pares, eu já sei que dá para eu dividir pelo quê? Por 2. Eu consigo dividir 48 por 2 e consigo também dividir 20 por 2. 48 dividido por 2 dá 24. 20 dividido por 2 dá 10. Então, 48 sobre 20 se transformou em quê? Em qual fração equivalente? 24 sobre 10. Tá? E eu consigo ainda reduzir mais essa fração. Se eu divido pelo quê? Eu posso dividir pelo quê? O 24, 10 por 2. 24 dividido por 2 dá 12. 10 dividido por 2 dá 5. Então, 24 décimos se transformou em quê? 12 sobre 5. Consigo dividir ainda mais? Não. Você vai reparar que daqui para frente eu não consigo mais reduzir, não consigo mais simplificar essa fração. Então, 12 quintos a matemática chama de quê? Que é uma fração irredutível, tá certo? Depois, vamos comparar, então, duas frações. Por exemplo, 4 quintos e 2 quintos. As duas estão com o mesmo denominador, certo? Então, é mais fácil, é só verificar qual o numerador maior. Entre 4 quintos e 2 quintos, eu já sei que 4 é maior que 2, então a gente já consegue descobrir de cara que 4 quintos é maior, né? Se eu pinto 4 partes de 5, eu vou ter um número maior, né? De quadradinhos, né? De coisas, de partes de um todo pintadas, do que 2 sobre 5. Eu teria menos quadradinhos pintados, uma parte menor do meu móvel pintado, entendeu? Tem um outro exemplo aí, né? 78 sobre 102 e 145 sobre 2. Nesse caso, 145 sobre 102 é maior do que 78 sobre 102. Só olhando para o numerador a gente já consegue encontrar isso. Professora, mas e se o denominador for diferente? Agora vou mostrar para vocês. Como é que a gente faz isso? Tenta descobrir aí,
2/5, imaginou 2/5? Agora imagina 4/7. Peguei um todo, dividi em 5, pintei 2 partes, separei 2 partes, enfim. Formei 2/5. Imaginou isso? Agora imagina um todo dividido em 7 partes iguais e eu separei 4 partes. Ou pintei, enfim, 4/7. O que é maior, 2/5 ou 4/7? Dá um pause aí e tenta imaginar. Já conseguiu descobrir? Vou te mostrar agora. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar os denominadores, que nesse caso aqui são diferentes, o 5 e o 7, e vou tirar o MMC. Eu já expliquei isso aqui. A gente vai fazer. Se você tem dúvida, vê lá esse vídeo que fala sobre isso. Tem lá MMC e MDC no mesmo vídeo, tá? Eu vou colocar aqui o 5, vírgula, e o 7, vou traçar uma reta aqui do lado. E vou dividindo esses números pelos números primos, tá? Vou começar pelo 2. Dá para eu dividir o 5 ou o 7 por 2? Não dá. Próximo número primo é o 3. Dá para dividir o 5 ou o 7 por 3, dando o resto zero também? Não dá. Próximo número primo é o 5. O 5 eu consigo dividir pelo 5, não dá? Dá o quê? 1. 1 vezes 5, 5. Próximo número, vou repetir aqui o 7, tá? Porque eu não dividi o 7 por 5, porque não dá. Próximo número, dá para dividir 7 por 5? Não, então vou para o próximo número primo, que é o 7. 7 dividido por 7 eu consigo dividir, dá 1. Então eu repito esse 1, coloco esse outro 1 aqui, porque 7 dividido por 7 dá 1. E agora eu traço essa retinha e faço 5 vezes 7 dá quanto? Se você respondeu 35, tá certinho. É isso aí. Vamos para o próximo passo, então. Eu tenho lá 2, 4/7, certo? E 4/7 vão se transformar em novas frações. Vou pegar esse 35 e vou colocar aqui embaixo, ó. 35. E aqui também, 35. Então, o 2/5 sétimos vão se transformar em outra coisa. Então, coloquei já aqui esses 2 tracinhos e o 35 que a gente encontrou lá no MMC aqui embaixo. Vou pegar esse 35 aqui, ó, e vou dividir por 5. 35 dividido por 5 dá 7. Vou colocar aqui do ladinho para a gente não esquecer. Vou pegar esse 7 e vou multiplicar pelo denominador. 7 vezes 2, 14. Então, a fração que era 2/5 se transformou em 14 sobre 35, tá bom? Agora, vamos para o próximo. O 35 daqui, ó, eu vou multiplicar, aliás, eu vou dividir por esse 7 aqui. 35 dividido por 7 dá 5. Agora, eu vou pegar esse 5 e vou multiplicar por esse numerador. 5 vezes 4, 20. Então, a fração que era 4 sobre 7 virou 20 sobre 35. Agora eu consigo descobrir o que é maior, 14 sobre 35 ou 20 sobre 35? O maior é o 20 sobre 35. Então, eu já sei que o 4 sobre 7 é maior do que o 2 sobre 5. Então, primeiro eu fiz essas frações aqui, ó, virarem equivalentes, né? Se transformaram nessas duas daqui. E aí eu consegui descobrir qual é a maior, que é 20 sobre 35. Essa é equivalente a essa daqui. Então, 4 sobre 7 é maior do que 2 sobre 5. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me procurar, coloca aí no comentário ou manda uma mensagem para mim que eu respondo para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima videoaula.